E aí, meu povo lindo, Shalom, graça e paz. Estamos entrando ao vivo na nossa live do Profeteia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dom de profecia. Vou aguardar vocês entrarem. Aleluia, Shalom Gui, Shalom Belinha, graça e paz, meu povo lindo. Vou aguardar vocês entrarem para a gente poder começar a nossa live de hoje. Aleluia. Tiaguinho, meu lindo, Shalom. Shalom, Rosana Vieira, se eu não me engano. Ana Luísa, Shalom. Minha apóstola Marlete, mulher do manto. Shalom, minha apóstola. A Liz entrou aí. A Liz, para quem não sabe, gente, é quem faz toda a edição de todo o material do Profeteia. Ela que faz toda a parte gráfica aí, ela é a irmã dela, Tainá, é quem faz toda a parte de edição aí, o guia prático, né? Se você quiser fazer algum quadro, a gente tem quadros como aquele ali do fundo, né, que Liz faz. Então, se você quiser fazer, procura a Liz, ela que é a dona do Aljava, tá bom? Shalom, meu povo, shalom, shalom, shalom. Shalom, Claudinha, shalom, José Maria. Davi, meu lindo, shalom. Ju, shalom, tudo jóia? Saudades de vocês. Sim, Liz faz quadros incríveis, inclusive o sorteio, o quadro do sorteio que vai ter aqui no Profeteia, ok? É um quadro sorteado por Liz. Então fiquem atentos a isso. Shalom, meu pastor Léo, lá de Ilhéus. Shalom, Leuzinha, vou aguardar vocês entrarem. Thales aí, meu irmão lá da Sião. Shalom, Taleco. Liz faz canecas também, viu, meu povo? Aqui, ó, canequinha do Profeteia. Eu vou até fazer o seguinte, ó, essa arte do Profeteia eu libero para vocês. Quem quiser comprar a canequinha do Profeteia, só chamar a Liz aí. Ela fabrica e providencia a entrega para você. Eu libero poder fazer com essa arte aí. A arte foi exclusiva só para mim, mas como vocês estão fazendo parte do Profeteia, eu libero aí para fazer para vocês com a mesma arte. Aleluia. Então quem quiser fazer canequinha do Profeteia, vai lá no Aljava Story ou procura a Liz aí nos comentários. Vai no Instagram dela e conversa com ela, que vai ter lá a canequinha para você poder fazer e tem os quadros lindos que ela faz também. Aí eles comentando aí, ó, Aljava Story. Story Aljava. Eu sempre falo ao contrário. Eu vou dar 10 minutinhos aí pro pessoal ir entrando, né? São 10h05 ainda. Então vou dar 10 minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Ariel lá de São Paulo. Shalom, Ariel. Lá da Terra Boa. Eu só não lembro se a Ariel é de Paranapanema ou é de Buri. Eu acho que ela é de Buri. Você é de onde, Ariel? Comenta aí. Paranapanema ou Buri? Buri, Ariel é de Buri. E esse povo de Buri é do manto, moço. Manto forte desse povo de Buri. Aleluia. Paz, Dina, tudo bem? Como vai? Tô aguardando vocês entrarem aí pra gente começar a nossa live sobre profecia. Vai ser incrível. Eu creio que algo extraordinário vai acontecer aqui hoje. Enquanto eu tava aqui orando, escrevendo, eu senti uma manifestação de uma unção muito forte. E o Senhor falava comigo que hoje é noite de ativação profética. Então eu creio que tem pessoas que vão sair daqui extremamente ativadas hoje no dom de profecia. Vai ser violento hoje. Marquinhos, meu amigo, shalom. Saudade de você. Paz, Ju, tudo bem? Como vão as coisas? Vamos lá. Vou dar mais 3 minutinhos aí pro pessoal entrar e vamos começar.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão gostando dos guias práticos? Vocês estão recebendo os guias práticos? Tem mais alguém que está fazendo um caderninho aí? Quem está recebendo o guia prático aí? Quem está gostando do guia prático? Pai Samuel, tudo bem? Joia! Quem aí está recebendo o guia prático? Bota aí, comenta aí. Vocês estão gostando do guia prático? Está sendo instrutivo para vocês? Está sendo legal receber os guias práticos? Não perturba muito vocês eu mandando mensagem ali o tempo todo, não? Aí, ó, o Marcos falou que tá salvando para montar o caderninho no final. Leusa tá amando também, glória a Deus. Aleluia. Ju tá amando também. Marcos comentou que tá da hora. Que bênção, gente, glória a Deus. Aleluia. Eu fico feliz que vocês estão felizes. Eu fico muito satisfeito em saber que vocês estão sendo abençoados, edificados com o material e que vocês estão gostando de estarem recebendo o material aí. Eu até falo de vez em quando lá na lista de transmissão. Gente, se eu estiver perturbando vocês, fala que eu tiro da lista de transmissão. E até hoje só teve uma pessoa que me pediu para sair, que é um apóstolo, amigo meu. Ele falou: meu filho, tá lindo o material, tô amando, mas pela quantidade de mensagens que ele já tinha no celular dele, ele falou: tem como você me tirar da lista? Eu falei: tem, claro, meu apóstolo, amo muito ele. Ele inclusive falou, eu passei os parabéns para a equipe do Profiteia, né? A equipe do Profiteia não é só eu, tem outra parte, a galera que trabalha nos bastidores aí. Em breve vocês vão ver eles na live aqui também, né? Semana que vem tem sorteio, então a equipe do Profiteia vai aparecer na live aí. E aí vocês vão ver a carinha deles, né? A galera que trabalha fazendo material aí. E eu acho impressionante, eu preciso compartilhar isso com vocês. Tem um testemunho de Luiz Hermínio, que ele fala que ministério é uma obra impossível para um homem incapaz, sem os recursos necessários. Tem outra coisa que ele fala, mas eu não me lembro agora nesse momento. E a equipe do Profiteia, ela faz tudo que ela faz de maneira voluntária, ok? Não existe remuneração para elas por causa disso. Mas eu estava orando ao Senhor, eu falei: pai, eu preciso de recursos para poder abençoar a vida das meninas, né? Nesse período de pandemia é difícil a gente ter recursos livres assim. E eu estava orando, pedindo a Deus: pai, traz recursos para mim poder abençoar a vida do pessoal que está trabalhando, que está fazendo as artes, né? O pessoal que está trabalhando nos guias aí. Tem muita gente recebendo, sendo edificada, e eu gostaria de semear na vida das meninas. Eu achei muito interessante, porque essa semana uma pessoa me procurou com uma oferta em dinheiro, falou: cara, Deus me mandou te dar esse recurso aqui, mas ele falou que é justamente para você semear na vida da equipe do Profiteia. E aí o Espírito Santo me direcionou a semear na vida da galera que está fazendo as artes, né, do guia prático e tal. E a oferta veio especificamente para poder semear na vida delas. E aí o Senhor me lembrou disso no momento. E sempre que eu te mando começar um projeto, eu te garanto os recursos necessários para que ele aconteça. Então entenda isso, querido. Sempre que Deus te mandar fazer algo, pode parecer ser impossível para você, mas Ele vai prover os meios, Ele vai prover os recursos. É uma obra impossível? É uma obra grande? Mas se fosse possível, Deus não nos mandaria fazer, né? Porque se fosse possível, nós faríamos com nossas próprias mãos. Uma obra impossível precisa de uma atuação sobrenatural do Espírito de Deus para acontecer. Então, Deus está provendo recursos, Deus está trazendo pessoas para abençoarem a vida da equipe do Profiteia. E eu de verdade estou muito feliz com tudo que o Senhor fez essa semana. Eu estava orando por isso e o Senhor proveu aí. Então eu fico muito feliz porque Deus realmente está movendo os céus aí sobre nossas vidas para poder abençoar a equipe do Profiteia. E eu fico muito feliz de ver a vida delas sendo abençoada. Amém? Então vamos lá, vamos orar e vamos começar. Já passaram os nossos 10 minutos aí para o pessoal entrar. Vamos começar a nossa live de hoje sobre o dom de profecia. Aleluia! Vamos lá?
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 10 e 11. 1 Coríntios 12, 10 e 11. Amém? Abre aí para a gente poder começar a nossa live de hoje sobre dom de profecia. Aleluia. Quem for achando o versículo aí, vai botando um foguinho aí para mim estar vendo que vocês acharam o versículo. Achou? Bota o foguinho aí. Terezinha, minha sogra linda. Abraços também, mãezinha. Amo sua vida, viu? Te amo. Aleluia. Quem achou o versículo, bota o foguinho aí. Tô aguardando vocês. Quanto mais foguinho tiver, eu vou entender que vocês acharam. E aí a gente começa, ok? Nós vamos falar e começar a falar agora sobre os dons da fala, ok? Nós falamos sobre os dons de revelação, ok? E aí trabalhamos palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Nós encerramos semana passada com uma live sobrenatural, violenta. Foi tão violenta a live que Deus não deixou nem ficar salva. O Instagram não aguentou o peso da glória e caiu durante a live. Eu não consegui deixar salva. Eu gravei uns videozinhos aí durante a semana para vocês terem um material ali, para quem não assistiu tá acompanhando, porque eu sei que tem muita gente que não tá podendo acompanhar e assiste depois. Tem stories desses aí que já deram 500 visualizações, então o pessoal tá acompanhando depois. Então, por isso que eu fiz questão de gravar o material. Então, fechamos semana passada dons de poder. Dons de poder, nós falamos sobre os dons de cura, sobre o dom de milagres e o dom da fé. E hoje nós estamos começando o quê? Nós estamos começando os dons da fala. Estamos começando com profecia. Semana que vem nós teremos oração, dom de línguas e nós teremos interpretação de línguas. Semana que vem você não pode perder. Ian, semana que vem fecha os 9 dons. E aí, o que a gente vai fazer agora? Calma. Semana que vem tem sorteio do quadro, ok? Pra todo mundo tá participando. Quem não tá participando, corre aí, comenta lá. Cumpre as regrazinhas do sorteio aí para você poder ganhar. E depois a gente vai continuar nossas lives. Vai ter uma live extraordinária que eu preciso falar. Deus me direcionou a falar sobre o maior dom de todos. E quando terminar as lives sobre dom de espírito, a gente vai falar sobre o maior dom de todos. E eu não vou falar qual é aqui, a gente só vai saber no dia da live, isso que o Espírito Santo me pediu para falar. E depois nós vamos começar a falar sobre os dons de Cristo. Quais são os dons de Cristo? Os dons de Cristo são 5 ministérios, ok? Profeta, apóstolo, mestre, evangelista e pastor. Por que nós vamos falar sobre os dons de Cristo? Para que você entenda o teu chamado, sua vocação, aquilo que você foi chamado a fazer, aquilo que você foi chamado a ser em Deus, aquilo que você foi convocado a ser. Então, por exemplo, existe uma diferença entre ter um chamado e estar qualificado para cumprir aquele chamado. Ou seja, às vezes você tem um chamado para o ministério profético, mas você ainda não está treinado para fluir no ministério. Então existe uma diferença entre ter um chamado e poder atuar no ministério. E nós vamos trabalhar esse entendimento e essa lógica, tá? Falando dos 5 ministérios. Por exemplo, talvez você tenha um chamado pastoral, mas você ainda não está treinado, você ainda não está como deveria estar para cumprir o ministério pastoral. Então você tem um chamado, você está cobrindo o processo do seu chamado, até que você chegue no ponto que você esteja apta para cumprir sua vocação. Então existe uma diferença entre ter o chamado e às vezes você tem um chamado. Ter o chamado é bom, mas não significa que você está liberado por Deus para fluir no chamado. Você precisa passar pelo processo de treinamento para depois estar apto. Eu digo que é como um concurso da polícia, ok? Você prestou o concurso para PM, e eu estou orando para uns discípulos meus ter passado aí, aleluia, glória a Deus, que fez o concurso, mas você fez ali, ok? Você fez ali o concurso da PM e você passou. Você tem um chamado para ir para o concurso, aleluia, glória a Deus, eu já estou pronto. Não! Você tem um chamado para aquela função. Para cumprir aquela função, você precisa passar por um treinamento de 6 meses. E se você for aprovado no treinamento, você recebe a patente. Então, ministério significa isso. Isso é ministério. Você tem um chamado, mas precisa passar pelo treinamento para que você receba a patente e a autoridade para exercer sua vocação, ok? Então, nós vamos falar sobre isso de maneira completa quando nós estivermos trabalhando ali os 5 ministérios, para ficar claro para você. Tem gente que confunde, eu tenho chamado, eu já sou profeta. Não, você tem um chamado, você tem que ser treinado,
até receber as patentes para você poder fluir debaixo da sua vocação. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. Dom de profecia não é ministério profético. Já para ficar claro, dom de profecia não é ministério profético, ok? Ministério profético, o cara é um dom vivo para a geração dele, ok? O cara é um dom. O ministério profético é diferente da palavra profética. Eu estou sentindo necessidade no meu espírito de explicar isso aqui. O ministério profético é uma vocação dada por Deus a um homem para exercer uma função específica no dia que ele estiver na terra, ok? Não é um dom de profetizar. O dom, profecia, todo mundo pode, mas ministério profético é para algumas pessoas específicas, ok? Todo mundo pode profetizar, anota isso, você que está aí. Todos podem profetizar, porque profecia é um dom, não um chamado. O ministério profético é um chamado, a profecia é um dom e todos podem profetizar. E aqui eu já quero desmistificar isso na sua mente. Antes disso, nós vamos orar aqui. Pai, fecha o seu olho onde você estiver. Fecha o olho onde você estiver. Fecha o olho aí. Fecha o olho que a gente precisa preparar um ambiente. Eu já estou tomado. Já estou tomado aqui, já estou tomado. Tem um ambiente aqui no quarto. Fecha o olho aí. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que todos os ambientes onde nós estivermos seja selado pela Tua glória agora. Os muros de fogo de Zacarias 2:5 se ergam ao redor dos lugares onde nós estivermos, em nome de Yeshua HaMashiach. A nuvem de fogo do Senhor, descrita em Ezequiel 1, seja posta sobre nossas cabeças. Sobre nós seja estabelecido o trono de fogo de Yeshua HaMashiach, descrito em Daniel 7. E o rio de fogo que flui desse trono inunde os nossos quartos. E o ambiente onde nós estamos seja inundado pelo rio de fogo do Senhor. Que o inimigo não possa ver ou ouvir aquilo que está acontecendo aqui, mas que somente o Senhor se manifeste aqui, somente o Teu Espírito se manifeste aqui, que nós sejamos conduzidos pelo Espírito da profecia a falar sobre o dom da profecia hoje, para que saiamos daqui edificados e ativados para cumprir, Senhor, para cumprir junto contigo esse ministério profético, esse desejo que o Senhor tem de falar as vidas e de comunicar aquilo que está no seu coração, Senhor. Fala conosco, toca-nos, ativa-nos, Senhor, para que nós possamos cumprir o Teu chamado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estou tomado já aqui. Tem um negócio aqui acontecendo no meu quarto, eu espero que o que está acontecendo aqui aconteça aí. Seja transferido esse ambiente de glória, o mesmo ambiente de glória que está no meu quarto aqui, vá para onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Então, estamos claros que há uma diferença entre ministério profético e dom de profecia, ok? Ministério profético nós vamos trabalhar mais para frente. O que nós estamos trabalhando aqui hoje é o dom de profetizar, que todos podem. Todos os filhos de Deus podem profetizar. Antes, para a gente esclarecer isso, anotou aí o todos podem profetizar? Anotou? Que anotou, bota um xereguedé aí, um rabachuia. Bota um xaracatá aí do Tom Sampaio, bota aí xaracatá. Aleluia. Então pronto, anotou aí, todos podem profetizar. Aí eu quero que você anote aí Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Está escrito: diante disso, lancei-me de seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faça isso, porque sou conservo teu e dos teus irmãos, quem tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo vence todos os seus inimigos. O que está dizendo aqui? Entenda isso. Em Apocalipse 19, versículo 10, está dizendo que o Espírito que conduz a igreja testemunhando a respeito de Jesus é um Espírito chamado de Espírito da profecia, ou seja, a igreja de Jesus é profética. Como Luiz Hermínio diria, a igreja que não é profética é patética. Então sim, a essência da igreja, a essência do testemunho de Jesus, e na minha tradução fala assim, a essência do testemunho de Jesus é a profecia, querido. O Espírito de Deus é um Espírito profético. O Espírito que move a igreja de Jesus é o Espírito da profecia. É necessário que nós entendamos que ser profético é parte daquilo que é ser igreja. A igreja de Jesus é profética. Tudo no corpo de Cristo é profético. Nós, como filhos de Deus, temos que ser proféticos. Então, sim, profecia é para todos. Existe sobre você, entenda isso. Eu não preciso te dar.
existe sobre você um espírito chamado espírito da profecia. Já está dentro de você, já está em sua vida. Você não precisa de uma imposição de mãos para receber o espírito da profecia, porque a essência do testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se o espírito de Deus está dentro de você, o espírito da profecia, o espírito profético de Deus está dentro de você, porque a essência do testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, sim, você já está cheio de uma unção profética. Sim, você já tem o espírito da profecia dentro de você. Sim, você já tem dentro de você tudo o que você precisa para fluir no dom da profecia. Eu não preciso te dar nada. Você já tem tudo dentro de você, porque o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Jesus é profético, tudo na Bíblia é profético. Deus ao longo da história se move de maneira profética em todo o tempo. Antes de Deus matar o seu filho naquela cruz, 2000 anos antes, Abraão subiu num monte e colocou o filho dele naquele lugar e foi para descer o cutelo. E antes de descer o cutelo, Deus mandou parar, mas 2000 anos depois o próprio Deus vai naquele monte e e o seu filho é punido para que a humanidade não fosse punida. Entenda uma coisa, Deus estava atuando profeticamente ali. Alguém precisava fazer daquele gesto no físico, porque estava acontecendo no espírito a crucificação de Jesus. Então sim, Deus se move através do profético. Em toda a história da igreja, Deus se move através do profético. Como o homem cai, a primeira coisa que o homem faz é receber uma palavra profética. O que Deus fala no Éden? Lá em Gênesis 3... que a mulher daria à luz com dores de parto e no final fala assim: mas do seu ventre procederá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Entenda uma coisa, após a queda do homem, a primeira coisa que Deus dá para ele é uma palavra profética, dizendo: você errou, mas eu já providenciei aquele que vai restaurar todas as coisas. Primeira coisa que Deus dá é uma palavra profética. Deus cobre ele com um manto de cordeiro naquele momento, e logo depois o Senhor fala para ele: da sua descendência vai vir alguém que vai ser ferido, mas que vai esmagar a cabeça da serpente. Primeira coisa que Deus dá para Adão e para Eva é uma palavra profética. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: Deus não dá palavras proféticas somente quando você está vivendo uma vida alinhada. Às vezes Ele te dá uma palavra profética para te trazer esperança, para que você viva uma vida de mudança. Às vezes você está com sua vida toda errada, Deus te dá uma palavra profética para trazer esperança para você voltar a ter alinhamento com Ele. Então nem sempre a palavra profética vem em forma de exortação quando você está errado. Às vezes ela vem em forma de esperança, para dar para você uma visão daquilo que Deus quer fazer em sua vida lá no futuro. 1 Coríntios 12, 10 e 11. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. 1 Coríntios 12, versículo 10, ok? Está escrito, 1 Coríntios 12, 10 e 11. Está escrito: a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja, ok? Então, Ian, basicamente, o que é profecia? Profecia, numa tradução bem simples, significa falar por outro, ou seja, você está falando por alguém. Quando você profetiza, você está falando por alguém. E por quem que você fala assim? Quando você profetiza, você fala pelo Espírito de Deus. Nós temos um entendimento que profecia geralmente tem a ver com prever futuro. Profecia não tem a ver com prever futuro, tem a ver com olhar aquilo que está dentro do espírito das pessoas. Então, primeira coisa sobre profecia, anote isso: falar por alguém. Falar por alguém. E por quem que você está falando? Assim como fala lá em 1 Coríntios 12, ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando você está profetizando, você está falando palavras de Deus em nome de Deus, para que uma pessoa seja consolada, edificada e exortada, ok? Então, profecia funciona nesses três aspectos: consolar, exortar e edificar. Capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de falar palavras inspiradas
para confirmar às pessoas palavras que já foram semeadas no coração delas pelo Espírito de Deus, ok? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero esclarecer, já para a gente deixar claro, a profecia, ela não tem o intuito de revelar para você algo que você já não saiba, ou algo que Deus já não tenha falado contigo. A profecia, ela vem com o objetivo de confirmar algo que Deus já colocou em seu coração. Então, por exemplo, se alguém vem para você com uma palavra profética que Deus nunca te disse, que Deus nunca falou com você, que o Espírito Santo nunca comunicou ao seu coração, é muito pouco provável que essa palavra venha do Senhor. A palavra profética, ela é confirmatória. Ela vai servir para consolar, exortar e edificar. E nessa parte do edificar, entra as confirmações que Deus traz através da palavra profética. Quando uma pessoa chega para mim e ela me dá uma palavra profética dizendo assim, Ian, Deus mandou você ir para a África, e Deus não está falando comigo sobre ir para a África, eu tenho que julgar a palavra que me foi liberada. Então, querido, glória a Deus, mas Deus nunca falou comigo sobre isso. Então, a palavra profética, ela não vem para te direcionar, ela vem para confirmar algo que que Deus já tem colocado em seu coração, ok? A palavra profética é uma confirmação através de uma palavra de Deus, que é de algo que Deus já tem semeado no seu espírito. A palavra profética não é uma novidade de Deus para você, não. É algo que já está em seu coração e que Deus usa a palavra profética para confirmar isso para você. São pensamentos e palavras de Deus que nós temos acesso para confirmar aquilo que Deus tem falado a respeito das pessoas. Anota isso aí também, abre um quadradinho. O que é o dom da profecia? É a permissão de Deus para que através do seu Espírito acessemos os seus pensamentos e o seu coração a respeito das pessoas, para que nós possamos ver o coração de Deus, entender a mente de Deus e aí falar para as pessoas sobre a mente e sobre o coração de Deus. A palavra profética é aquilo que Deus pensa a respeito das pessoas e aquilo que Deus quer comunicar às pessoas. Palavra profética, acesso a pensamento, à mente de Deus e ao coração de Deus, para comunicar às pessoas aquilo que Deus anseia falar com elas e comunicar a elas, ok? Anotou aí? Pronto. Primeiro passo para julgar uma palavra profética, entenda isso, para você julgar a palavra que você vai liberar e para você julgar a palavra que alguém liberou para você. Primeiro ponto, a profecia sempre precisa estar alinhada com as Escrituras. Não há profecia desalinhada com a Bíblia. O profeta, ele não tem autonomia no Novo Testamento para profetizar algo que é maior do que a própria Escritura, não. Tudo que nós falamos tem que ser julgado pela Escritura. Deus zela por cumprir a sua palavra. Deus zela por cumprir as Escrituras. Jeremias 1, capítulo 12. Eu zelo por cumprir a minha palavra. Então, se vem uma palavra profética para você, querido, que está desalinhada com a palavra de Deus, não receba. Não receba. Se vem uma profecia para você que não está alinhada com a palavra de Deus, não receba. Por exemplo, você é casado e aí vem alguém dizendo para você e diz assim, Deus está mandando você separar de sua esposa. É antibíblico, eu estou quebrando um princípio, eu estou desobedecendo as Escrituras. Então toda profecia, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Eu tenho muito esse costume, e eu acho bom um costume a gente desenvolver na nossa vida e na palavra profética. Sempre que Deus me dá uma palavra em relação à pessoa, eu peço para ele um exemplo bíblico em relação a esta situação, ok? Então, por exemplo, quando eu fui profetizar sobre uma pessoa, Deus me deu uma palavra, essa pessoa está sofrendo. E aí eu pergunto para ele, pai, o que você quer falar com ela? E me dá um exemplo bíblico do que essa pessoa está vivendo. Então ele me fala no meu espírito aquilo que ele anseia falar com a pessoa, mas ele me dá um exemplo na palavra em relação àquilo que ele quer falar com aquela pessoa. Então, por exemplo, ele me diz, Ian, essa pessoa está sofrendo, mas lembra de tal texto na Bíblia em que houve uma pessoa que sofreu assim assado, que passou por esta e essa situação? Lembra, Senhor, o que ela está passando é exatamente isso. E eu vou para a pessoa, comunico o que Deus está falando comigo, comunico a base bíblica daquilo que Deus está falando comigo, e aí eu libero sobre a vida da pessoa. Então, primeiro ponto, toda palavra profética está submissa às Escrituras. Nenhuma palavra profética está além daquilo que está escrito na Bíblia, ok? A Bíblia é a palavra soberana de Deus e não há profecia que contrarie as Escrituras. Se a profecia contraria as Escrituras, nós temos que ficar com aquilo que está em
Gálatas. O que diz em Gálatas? Ainda que apareça para você um anjo comunicando um outro evangelho, não aceite. Então, primeira coisa, toda profecia precisa estar alinhada com as Escrituras, com a palavra de Deus. Segundo, a profecia é confirmatória e não direcional. A profecia, ela vai confirmar algo que Deus está falando com você já. A profecia, ela vai confirmar o que já está no seu coração, algo que já está no seu espírito. Não é uma novidade de Deus, como eu falei, não. É algo que Deus já está falando com você, e quando a pessoa fala, essa palavra é uma confirmação. Eu costumo dizer, ok? Quem quiser anotar aí, anote, que a profecia é a habilidade de Deus dada para as pessoas para enxergar o que está no espírito das outras. Eu digo isso, ok? É um pensamento meu, uma frase minha. Mas, por exemplo, a profecia é a habilidade de arrancar do espírito das pessoas as palavras que Deus tem em relação a ela, aquilo que Deus pensa a respeito dela, aquilo que Deus sabe a respeito daquela pessoa, aquilo que Deus projetou para a vida dela. Então você não enxerga o futuro dela, você enxerga a palavra que está no espírito dela, você enxerga a palavra que está dentro daquela pessoa. A profecia é a habilidade de enxergar o espírito das pessoas, mapear a vida das pessoas e liberar palavras de Deus específicas sobre o destino daquela pessoa. Pensamentos de Deus, propósito de Deus e destino de Deus. A palavra profética é em si a maior ferramenta de desatar o destino das pessoas, porque na palavra profética você enxerga o que está no espírito da pessoa, não aquilo que ela pensa a respeito dela, não aquilo que as pessoas pensam a respeito dela, mas aquilo que Deus pensa a respeito dela. A palavra profética é conhecer a mente de Deus, entender o coração de Deus e falar aquilo que Deus sente e pensa a respeito daquela pessoa. Muitas vezes eu fui liberar uma palavra profética, a pessoa estava completamente destruída, ela estava em pecado. Ele olhava para mim depois que eu terminava de profetizar e Deus falava sobre aquilo que ela queria, que ele sonhava com ela, que ele anseiava da parte dela, aquilo que ele queria que aquela pessoa viver. Deus não me falava sobre o pecado dela, Deus falava sobre coisas extraordinárias que aquela pessoa tinha que viver. E aí depois que eu terminava de profetizar, ela olhava para mim e falava: como você pode estar falando isso para mim? Como você pode dizer isso para mim? Eu estou em pecado e você está falando aí que Deus tem algo lindo, incrível, e você acabou de narrar a minha vida inteira. Eu falo: é porque Deus não olha para a sua carne, Ele olha para o seu espírito está pronto. Está em pecado, ela já sabia que aquela pessoa estava em pecado, eu não precisava exortar ela já sabia, ela tinha consciência que estava em pecado. Deus lembrou ela o quê? Do destino dela, do propósito dela, aquilo que ela foi criada para ser, daquilo que ela foi criada para fazer. A palavra profética não olha para a carne das pessoas, ela olha para o espírito das pessoas, ela não olha para as falhas, ela olha para aquilo que Deus pensa em relação àquela pessoa, ela olha para aquilo que Deus criou aquela pessoa para ser, ela olha para aquilo que está no espírito, além de estar da carne, além da atitude, além daquilo que as pessoas podem ver, além daquilo que uma pessoa pode mapear com os olhos. Não, ela olha para o espírito, ela enxerga no espírito da pessoa aquilo que Deus pensa a respeito dela. E as palavras do Senhor sempre são com amor, ainda que sejam palavras de juízo. Outro tópico, anote isto aí, pelo amor de Deus. Anota, bloquinho de nota. Da palavra profética sem amor é pecado. Profecia sem amor é heresia. Anota aí. Profecia sem amor é heresia. Não há palavra profética sem amor, querido. Se não tem amor na sua palavra profética, ela não é uma palavra profética. É uma palavra sua, não de Deus. Palavra profética sem amor é heresia. Toda palavra profética precisa estar encharcada com amor. Ainda que seja uma palavra de juízo, precisam ter lágrimas nos teus olhos e não um sorriso. Já conversando com uma pessoa, eu falei: quando Deus me dá uma palavra de juízo, eu não vou com alegria entregar ela para a pessoa, não. Eu vou com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu quero que aquela pessoa se arrependa e mude de caminho, não que a palavra de juízo se torne verdadeira. Profecia sem amor é heresia. Sua palavra profética sem amor não vale de nada. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 13. Basta você ler. Para fechar mais um ponto, somos direcionados pelo Espírito de Deus e não pelas profecias. Profecia não pode ser direcionadora de destino para você. Profecia não é para direcionar a sua vida. Romanos 8 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A profecia não é para direcionar a sua vida. A profecia é para confirmar as direções que Deus tem colocado no seu espírito, ok? Então não ande por direcionamento de profeta. Ande por direcionamento do Espírito de Deus. E se o profeta comunicou a você aquilo que o Espírito de Deus já está falando, amém, aleluia. Ande debaixo da direção, porque o Espírito testificou no seu espírito que aquela palavra é dele. Palavra profética
profética não vem para direcionar a vida das pessoas, vem para confirmar aquilo que Deus já tem colocado no espírito das pessoas, ok? Aleluia! 1 Coríntios 14, nós temos aqui um mapa do que é profetizar. Se você quer aprender sobre profecia, além desta live, além da guia prática, pega 1 Coríntios 14 e devora. Devora 1 Coríntios 14. Tudo que nós vamos falar sobre profecia está em 1 Coríntios 14, 12, 13 e 14, mas principalmente no 14. Então, se você quer aprender sobre profecia, ter autoridade nisso, estude com profundidade 1 Coríntios 14, que isso vai dar um know-how para você em relação ao dom de profecia de maneira muito profunda, ok? Examine as escrituras, não fique só pelo que eu estou falando, não. Vá ler a Bíblia, vai pesquisar, seja bereano, verifique nas escrituras se aquilo que está falado aqui está batendo com aquilo que está lá, ok? Vamos ler aí 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 5, ok? 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 5. Sabe de quem que eu estou sentindo falta aqui hoje? Sinto falta de todos vocês, mas estou sentindo falta de Bruninha aqui hoje. Ela me disse que ela não ia poder assistir a live, que ela tem um compromisso hoje à noite, que ela iria assistir depois. Então, Bruninha, quando você estiver assistindo, eu estou sentindo sua falta. Porque toda vez que eu falava um versículo, Bruninha anotava o versículo e colocava aqui, ó. Então, quem quiser ser usado por Deus para fazer isso hoje, mas Bruninha sempre fazia, jogava os versículos tudo aí. Bruninha, te amo, saudades. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, diz assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Paramos aqui. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: querido, busque os dons, busque com zelo, mas não é só buscar não, busque com zelo, busque com avidez, busque com muita força de vontade os dons, busque como aqueles que têm fome, busque como alguém que está faminto, busque especialmente o dom da profecia. Paulo está dizendo, querido, se tem um dom que você tem que ter, que você necessita ter, é o dom da profecia. Todos são bons, mas tem um que vai fazer um diferencial, querido, se você tiver, que é o dom da profecia. Paulo está dizendo assim: além do amor, que é o mais excelente de todos os dons, tem outro que também tem uma excelência enorme, porque ele tem um propósito de edificação enorme. Ele vai dizer: siga com zelo os dons, ou siga com zelo, siga o caminho do amor e exercer com zelo os dons. O Micael botou aí: então, se Deus não falou primeiro comigo sobre tal coisa, não será verdade. Se alguém vier dizendo Deus falou, você tem que julgar a profecia. A profecia sempre é uma testificação daquilo que está no seu espírito. Então Deus vai ter falado com você e a palavra profética vai confirmar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Eu costumo dizer que Deus não dá recado que Ele já não tenha falado com você antecipadamente, ok? Profecia não é direcional, é confirmatória. Seguir com amor e exercer com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Está falando aqui da oração em línguas que a gente vai falar semana que vem. Entretanto, quem profetiza fala claramente para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Contudo, gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete para que a comunidade receba a palavra que edifica. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a profecia tem uma função superior do que a oração em línguas. Ele está dizendo assim: a oração em línguas, ela vai edificar você, e é fundamental que você funcione na oração em línguas. Por quê? Porque você vai edificar o seu espírito. Nós costumamos dizer que a oração em línguas é a mesma coisa que você malhar o seu espírito e fortalecer o seu espírito. Então, quanto mais em línguas você ora, mais você fortalece o seu espírito. Eu vou responder perguntas no final da live, tá? Porque se eu ficar parando a live para responder perguntas, eu não vou conseguir dar continuidade na live. Então, no final, a gente abre espaço para perguntas. Então, Paulo está dizendo assim, que o dom de profecia ele é mais excelente porque ele edifica as pessoas.
Porque as pessoas vão ouvir Deus, nós falando a respeito das maravilhas de Deus. As pessoas vão ouvir o coração de Deus sendo comunicado naquele ambiente, a vontade de Deus, aquilo que está no Espírito de Deus sendo comunicado naquele ambiente. Então Paulo está dizendo, o dom de línguas, ele é excelente, mas a profecia é melhor, porque a profecia ela consegue edificar o próximo, a profecia toca o próximo, a profecia ministra o próximo. E aqui nós temos que entender os 3 níveis da palavra profética, ou do dom de profecia: consolar, exortar e edificar. Anota aí no seu caderninho: consolar, exortar e edificar. Exortar, consolar e edificar. Uma palavra profética sempre vai vir com esses 3 intuitos: consolar, exortar ou edificar. Amém? O que é exortar? Ian, lembre-se que tudo precisa ser feito em amor. Então, se a sua exortação não vem recheada de amor, ela é uma exortação sua e não de Deus. Deus te fala o que falar, Ele não te fala da forma que falar. Então é o seguinte, Deus pode te comunicar uma palavra e você ser extremamente ignorante e arrogante na hora de falar isso com a pessoa. Em vez de você abrir o coração da pessoa, você fecha o coração da pessoa para aquela palavra. Então Deus te fala o que falar. E como falar, você tem que falar sempre em amor. Não importa se seja uma palavra de juízo, você precisa falar em amor. Se é uma palavra de juízo, precisam ter lágrimas nos seus olhos na hora de liberar ela. Deus não tem prazer na morte do ímpio e você também não tem esse direito de ter prazer na morte do ímpio, ok? Então o que é exortar? Exortar é trazer ajuste, alinhamento, direcionamento, ou seja, uma pessoa que está fora do propósito de Deus e por um determinado momento ela precisa ser confrontada para que mude o curso, para que mude o caminho. E aí Deus revela o que Ele pensa a respeito daquela pessoa, aquilo que só Ele sabe em relação àquela pessoa. Não é uma palavra de conhecimento específica, não. É uma revelação, um pensamento de Deus, uma palavra de Deus em relação àquela pessoa, para que ela mude o rumo da vida dela. Então a exortação vem com um propósito de confronto de verdade. Mas até o seu confronto precisa ser feito em amor, precisa ter compaixão, precisa estar recheado com compaixão e com misericórdia o seu confronto. Quantos discípulos meus eu tive que dar uma palavra profética de exortação, querido? Tive que confrontar de coisas que ele nunca tinha me falado, mas que Deus sabia e que Deus me contou. E eu tive que confrontar ele. Ó, isso aqui tá errado, cara. Esse caminho tá errado, meu filho. Muda isso aqui, se posiciona dessa forma. Isso aqui que você tá fazendo não vai funcionar. Mas tudo isso recheado de amor, recheado de misericórdia, recheado de compaixão. Então até no confronto de Deus tem amor. Até no confronto de Deus tem compaixão, até no confronto de Deus tem misericórdia. Então sim, Deus pode te dar uma palavra profética para exortar e para confrontar uma pessoa, para alinhar uma pessoa. Eu já recebi palavras de alinhamento em um momento em que eu não estava tão alinhado. Veio um profeta e falou comigo: cara, você tem feito e vivido isso, Deus não está alegre com isso, você precisa mudar o curso de sua vida, tem esperança, tem misericórdia, tem bondade do Senhor, mas você precisa se posicionar para que essa mudança aconteça. E a pessoa me ministrou, às vezes até de maneira muito dura, mas eu recebi aquela palavra, eu entendi o amor, o cuidado. É como um pai que pega um filho, que vai botar o dedo na tomada e ele dá uma surra, dá uma chinelada no filho e fala: não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, porque senão você vai morrer. É o que Deus está falando com você. É amor até no confronto, ok? A chinelada é com amor, por quê? Porque o pai sabe que se o filho botar o dedo na tomada, ele pode morrer. Então Deus vem com uma palavra de confronto, de exortação, para não permitir que você caminhe por um caminho de engano, ok? Mas lembre-se, sempre tem que ser feito em amor. No fundo das tuas palavras, ainda que sejam duras, precisam ser carregadas com as marcas do amor de Jesus. No fundo das tuas palavras, ainda que sejam duras, precisam estar carregadas com o amor de Jesus, ok? Precisam ter marcas de amor, ainda que seja na tua exortação, ok? Uma live de Luiz Hermínio, ele dizia que não existe justiça sem amor e misericórdia. Justamente. Consolar. Ok? Falamos sobre exortar. Vamos falar agora sobre consolar. Consolar. Quantos estão comigo? Aleluia. Consolar. O que é uma consolação? É uma palavra profética de Deus em algum momento em que você não está tão motivado, você não está tão inspirado, talvez você esteja abatido. Vai ficar salva sim, Bruninha. Em nome de Yeshua HaMashiach, hoje não vai dar problema. Em nome de Jesus. Eu apaguei um bocado de coisa aqui no tablet, para o tablet ficar mais leve, né? Para não ter problemas aqui, o Instagram fechar de novo. Mas se fechar,
Hoje eu acertei gravar, tá gravando com áudio e tudo aqui bonitinho, então vai pro Instagram depois, ok? Então o que é consolar? Uma palavra profética de Deus para trazer ânimo, encorajamento, motivação para alguém que está passando por um momento de tribulação, de dificuldade ou de falta de esperança. Então, por exemplo, houve momentos na minha vida em que eu não estava bem, eu estava passando por guerras, eu estava passando por batalhas, eu estava passando por lutas, e no meio dessa situação, Deus vinha comigo, vinha a mim e falava: filho, lembra do teu propósito, lembra do teu chamado. Deus conduzia pessoas para chegar para mim: Ian, não desiste, avança, tem um propósito, isso faz parte de uma situação. Eu lembro de momentos em que eu estava destruído, querido, e vinha alguém para mim e falava assim: Ian, lembra da palavra de Deus a teu respeito. Eu lembro de Timóteo, que está ali, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em ti, que foi liberado por mim através da imposição de mãos. O que Paulo está trazendo é consolando Timóteo, é ativando ele, é trazendo a memória no espírito dele, querido, das coisas que Deus já havia falado a respeito dele. Então a palavra profética vai vir na sua direção e você pode ser esse canal para liberar na vida das pessoas. No momento em que a pessoa está desativada, ferida, machucada, entristecida, Deus envia você com uma palavra da boca dele, uma palavra de motivação, de ânimo, de ativação para aquela pessoa. Não é uma ativação, não é coach não, querido. É uma palavra do céu, uma palavra que traz destino, é uma palavra que traz mudança de curso, não é uma palavra para mexer com a mente das pessoas, não. É uma palavra para mexer com o espírito, para trazer uma ativação no espírito das pessoas. Não é sobre motivação emocional, é sobre uma ativação espiritual que Deus traz para as vidas das pessoas através de uma palavra profética. Quantas vezes eu e você estávamos aí na caminhada desativados, entristecidos, feridos, machucados. Deus enviou alguém com uma palavra, essa palavra te ativou, você entrou ali como um gatinho morto e saiu dali como um leão ativado por causa de uma palavra profética. Deus te lembrou em relação àquilo que ele pensa. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e prosperidade, para dar para vocês o futuro que vocês sonham. Sim, Deus também sonha com o seu destino, Deus também sonha com o seu propósito, Deus sonha com o seu futuro, querido. Deus sonha com o seu futuro, e existem palavras proféticas no coração de Deus para ser liberado sobre nós em relação a isso. Deus também sonha com o seu futuro. E quando nós estamos nesses momentos de tristeza, de abatimento, no momento que nós estamos ali, talvez na morte de um ente querido, você precisa de uma palavra de Deus para te lembrar em relação à bondade dele, o amor dele, que o coração dele não muda, que a mente dele não muda, que ele é o mesmo, que ele não tem sombra nem variação de mudança, que tudo que ele prometeu para você está de pé. Eu já aconselhei pessoas que haviam caído. Eu lembro de pessoas que caíram em pecado e elas já tinham confessado, elas já tinham se arrependido, mas elas estavam tão abatidas com o pecado dela que elas não conseguiam ter ânimo para levantar. E Deus fala: filho, vai lá, seja canal, lembra para aquela pessoa aquilo que eu falei para ela, consola ela lá, lembra do meu amor, lembra da minha compaixão, lembra da minha misericórdia, lembra do que eu prometi para ela, lembra da minha bondade, lembra ela, Ian, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu sei a respeito dela, lembra ela, tudo aquilo que eu falei está de pé. Ele fala: minhas palavras não mudam, o meu coração é o mesmo, tudo que eu falei tem validade ainda. Quantas vezes eu falei na caminhada, querido, o Senhor chegava para mim, liberava uma palavra profética: Ian, o que eu falei não mudou, está de pé. A aliança que eu fiz com você está de pé, Ian. A palavra que eu dei para você está de pé. Quantas vezes, querido, eu precisei de consolação, quantas vezes eu precisei de cuidado, quantas vezes eu precisei de uma palavra profética. Viam líderes, pais, mentores até mim, lembravam daquilo que Deus tinha falado a meu respeito. E aquilo era uma ativação poderosa no meu espírito. Eu me levantava. Eu estava ali morto, abatido, mas com aquela consolação dos céus, querido. Eu me levantava como um leão de novo. Eu me levantava como um leão de novo, ferido, machucado ali. Quando a palavra profética vinha, Deus dizia para mim: eu sei quem você é. E você é o que eu disse a seu respeito. Eu me lembrava de tudo que Deus tinha falado a meu respeito. Eu me levantava como um leão e voltava para a guerra. Quer saber o que é uma palavra profética em forma de consolo? É o abraço do Espírito Santo para aqueles que estão caídos. Quer saber o que é consolar? É manifestar através de uma palavra profética o amor de Deus pelas pessoas. Isso é uma palavra profética de consolação. Lembrar as pessoas do amor de Deus por elas, do quanto ele não muda, do quanto ele é fiel, do quanto nada que está no coração dele tem sombra de variação de mudança. Ele é o mesmo, ontem e hoje para sempre. E eu quero te dizer algo aqui, eu quero ser um instrumento de consolação para a sua vida hoje. Tem pessoas aqui que vocês foram feridas na caminhada, que vocês foram machucadas,
que você não acredita mais naquilo que Deus falou a seu respeito, que você não leva mais em consideração as palavras de Deus, não porque Deus não falou com você, mas porque você se vê numa situação onde você não consegue, você não se julga digno das palavras que Deus liberou a seu respeito. E eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo vem para você com uma palavra de consolação, uma palavra profética de consolação, para te lembrar que tudo que Ele falou a seu respeito está de pé. Tudo que Ele falou com você, querido, nada mudou. A palavra dele é a mesma. Ele fala para mim, Ian, ainda que eles foram infiéis, eu não abandonei a minha fidelidade para com eles. Ainda que eles falharam, eu não falhei com eles. As minhas palavras não falharam e o meu amor não falha com eles. Então, onde você estiver, querido, receba o abraço do Espírito Santo, que essa palavra, que essa unção vá até o ambiente que você está. E no seu espírito, as palavras que estavam mortas sejam reavivadas agora. Em nome de Jesus. As palavras que Deus liberou sobre você, que você não acreditava mais nelas, sejam ativadas pelo Espírito Santo e voltem à vida agora, como vale de ossos secos. Ossos, ouçam a voz do Senhor, ressuscitem agora em nome de Jesus. Toda palavra que estava morta, toda palavra profética liberada a seu respeito que estava desativada, nós ativamos no seu espírito nessa noite em nome de Jesus. Receba a consolação do Espírito de Deus nesse momento. Onde você estiver, receba a consolação do Espírito de Deus. Seja tocado pela consolação do Senhor. Há uma palavra do Senhor para você hoje. Eu não mudei. Uma vez, na minha caminhada, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu não mereço tudo que você fala que eu vou ser. Essas palavras não são reais para mim. E eu cheguei a dizer para Deus, você errou na pessoa que você escolheu. Eu não sou tudo isso que você disse para mim que eu sou. E Ele disse para mim assim, Ian, eu não erro. Que eu estava ali todo ferido, todo machucado, questionando a Deus se tudo que Ele falava a meu respeito era verdade. Ele veio para perto de mim e falou assim, Ian, eu não erro. Eu não errei em escolher você. E sabe qual é a palavra de Deus para você hoje, querido? Eu não errei em escolher você. Deus não errou em escolher você do teu chamado. É você a pessoa certa. É você a pessoa certa. Deus não errou em te escolher. Tudo que Ele falou a seu respeito é verdade. Ele não errou. Ele não erra. Ele jamais errou. Ele jamais vai errar. Sim, você é a pessoa certa para tudo que Deus tem falado a seu respeito. Sim, você é a pessoa certa para isso. Amém? Aleluia. 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 Amém? Meu Deus, eu tô tomado. Tá forte aqui, tá forte hoje, viu? Tá forte. Aqui no quarto, tá doideira aqui. Tá muita doideira. Vamos lá, falamos de exortar, falamos de consolar e agora vamos falar de edificar. Edificar, ok? Edificar. Falamos que a palavra profética ela serve para exortar, para consolar e agora para edificar, ok? O que é edificação, Ian? Edificar é construir em nosso espírito uma verdade que Deus já colocou dentro de nós. Lembra que eu falei que a palavra profética, ela sempre vem com o intuito de construir algo que Deus já está construindo dentro de você? A palavra profética não vem com o intuito de trazer uma novidade de Deus a seu respeito. Não, ela vem para terminar de construir algo que Deus já está construindo dentro de você. É como se Deus dentro de você ele fosse colocando pedras que são revelações, ok? Dentro de você. E essas pedras, essas revelações que Deus vai colocando, vai construindo em você uma casa espiritual para a habitação da glória de Deus. E em determinado momento, nós ficamos em dúvidas em relação a certas coisas que Deus fala com nós. Então vem um profeta até nós, com uma palavra para testificar aquilo que já está dentro de nós. É como se você tivesse parte do seu chamado construído, mas tem uma pedra dessa casa espiritual que você é, que só um determinado profeta vem. Ele vem até você e fala, cara, eu vejo que Deus está construindo isso em você, mas você precisa dessa revelação aqui para continuar crescendo. Então eu vou colocar isso aqui dentro de você. Isso aqui vai te ajudar a crescer. Quantas vezes profetas vieram até mim e falaram, Ian, eu vejo o teu chamado, eu vejo o que você carrega, eu vejo o que você tem dentro de você, é extraordinário, mas tem isso aqui que você precisa fazer para desatar a sua vida. O que ele estava fazendo? Deus já estava construindo algo dentro de mim, ele vinha com mais uma pedra preciosa e falava, toma essa edificação aqui, essa pedra,
para você crescer mais ainda em quem você é no Senhor. Então o profeta ele vinha edificar aquilo que Deus já estava construindo dentro de mim. Ele não vinha para destruir aquilo que Deus estava construindo em mim. Não, ele veio para edificar. Era uma casa, faltava um pedacinho de uma pedra preciosa. O profeta vem com uma pedrinha preciosa e fala: toma, coloca isso aqui, vai enfeitar mais a casa espiritual que você é. Vai ficar mais bonita, vai ficar mais edificada. Então a palavra profética vem para terminar de construir aquilo que Deus já está construindo dentro de você. A palavra profética vem para construir um pouco mais daquilo que Deus já tem feito em você. Por exemplo, vamos dizer que Deus está te direcionando a mudar de cidade. Vamos dizer que você mora aí no interior da Bahia e Deus está direcionando você a vir morar em Vitória da Conquista. Isso está queimando em seu coração, mas em todo lugar que você chega, vê um profeta e fala assim: cara, eu vejo que Deus está te direcionando a mudar de cidade, né? Aí você fala: verdade, ele está confirmando algo que já está dentro de você. Aí vem outro profeta e fala: cara, Deus está te mandando mudar para Conquista, né? E aí pronto, outra edificação. E aí de repente aquilo que você tinha, que não era tão grande dentro de você, você vai recebendo confirmações e edificações que quando você vai ver, aquilo já se tornou uma verdade edificada dentro de você e consolidada. E aí você não tem dificuldade em se submeter ao direcionamento de Deus. E aí a verdade que estava dentro de você, aquilo que você é, foi construído mais por Deus através da palavra profética, através de uma edificação. E nisso você foi conduzido por Deus a seu destino. Você foi edificado, você foi consolado e você foi exortado. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live para a gente começar outra, já para salvar ela aqui, deixar salva bonitinho. E aí, para a gente entrar no restante aqui do que é o dom de profecia, para a gente poder fechar, tá bom? Para mim poder orar por vocês. Eu tô vendo aqui o que Deus vai fazer aqui depois, viu? O negócio tá forte aqui no quarto. Tá forte. Tá forte. Tá forte. Então eu vou encerrar essa live, ok? Tá com 56 minutos, eu vou encerrar logo ela aqui, pra gente começar outra. Vou encerrar a live e em um minutinho eu volto pra gente continuar falando sobre o dom de profecia, tá bom? Vou encerrar aqui agora, entra de novo na próxima live que eu vou abrir, viu? Vou encerrar essa aqui e começar a outra em um minuto. Não sai daí, acompanha a próxima live que a gente tem umas coisas para falar que são essenciais para que você flua na palavra profética. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou encerrar aqui, em um minutinho a gente volta no outro, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. A próxima live vai começar já já.